Nosso estudo de hoje é a lição 9.1 do livro Estude Viva, que tem por título Ante a Família Maior. Se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Diante deles, não permitas que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem, nem te baseies nas aparências para sonegar-lhes operação. Aceitemo-los como sendo tutores paternais ou filhos inesquecíveis largados no mar alto da experiência terrestre, e que a maré da aprovação nos devolve qual se fôssemos para eles o cais da esperança. Muitos chegam agressivos, entretanto não julgues, sejam eles espetaculadores da violência. Impacientaram-se na expectativa de um socorro que se lhes afigurava impossível ou deixaram que a desesperação os enceguecesse. Outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis, todavia não admitas estejam na posição de escravos irresgatáveis do vício. Atravessaram longas trilhas de sombra e, desenganados quanto à chegada de alguém que lhes fizesse luz no caminho, tombaram desprevenidos nos precipícios da margem. Surpreendemos os que aparecem exteriormente bem postos e aqueles que dão a ideia de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene, mas não creiais, por isso vivam acomodados à impostura e o relaxamento. Um a um carregam desdita e enfermidade, tristeza e desilusão. Não duvidamos de que existam em alguns raros deles orgulho e sovinice. No entanto, isso nunca sucede no tamanho e na extensão da avareza e da vaidade que se ocultam em nós, os companheiros indicados a estender-lhes as mãos. Se rogam auxílio, não poderia ostentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera possamos resolver todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor, a afeição do peregrino sedento que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura ou um pedaço de pão. Abençoa-os e faz em favor deles quanto possuas, sem te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos em divino silêncio após haver dito a cada um de nós na acústica dos séculos. Em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos é a mim que o fizeste. Na data de hoje, a gente começou a ler as duas lições e a gente julgou conveniente separar, analisar a 9.1 hoje, analisar a 9.2 amanhã, já prometendo fazer uma comparação das duas ao final da 9.2. Mas por quê? Porque a gente encontrou na leitura prévia desse texto alguns detalhes muito importantes para a gente estar comentando aqui. O primeiro é que o Emmanuel ele vem falar assim, ó, se você já está aqui com um corpo robusto, tem uma saúde, todo mundo tem um probleminha ou outro de saúde, a gente não está falando disso. A gente está falando todo mundo aqui que está conseguindo ter uma vida, ter o seu trabalho, ter a sua família. Ele vem falar aqui para a gente, vamos refletir naqueles nossos irmãos que estão na penúria. E dois conselhos que ele dá inicialmente, para a gente não permitir de jeito nenhum que considerações, comentários de natureza inferior venham até o nosso sentimento. Porque é muito comum mesmo falar, tá daquele jeito lá, tá vendo? Aprontou tanto, fez tanto lá, tá daquele jeito que não quer trabalhar. A gente busca alguns argumentos e o Emmanuel vem fazer um apelo para a gente. Se possui algo para dar, não atrase essa obra no bem. Lá na frente, ele vai até falar assim, ó, a gente não vai estar aqui desmentindo que a gente vai encontrar neles, e muito deles, orgulho, sovinice, e a gente teve a oportunidade de observar muitas vezes, e logo de cara falar, puxa, por isso que está passando por essa situação, que a gente não está aqui julgando de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, você tem família? Ah, eu tenho família, mas eu quero distância deles. Porque aí começa a contar coisas que acontecem com a gente no cotidiano e que ele não soube suportar dentro da própria família esse clima e acabou se entregando à mendicância. Mas o Emmanuel vem no quarto parágrafo falar uma coisa que mexe muito com a gente. Aceitemo-los como sendo ou tutores paternais ou filhos inesquecíveis,
largados no mar alto da experiência terrestre. E o que veio à nossa cabeça durante a leitura é que costuma acontecer com muita frequência a mãe ou o pai que amam muito e que recebem a oportunidade de ajudar um determinado espírito, e aquele espírito ele vai ter um momento dele, porque fruto tem o seu momento de amadurecer. Não adianta querer exigir de um fruto verde aquilo que o fruto maduro dá. O mesmo gosto, o mesmo paladar, não adianta. Mas a diferença nossa é que a gente cria um amor, um apego, e esse apego segue no além-túmulo, como a gente ouve vários relatos de pessoas que desencarnaram, mas a mãe continuou cuidando dos filhos, e depois até no mundo espiritual continua zelando pelos filhos. Até o próprio relato aí do André Luiz, enquanto ele fala no livro Nosso Lar, que a mãe dele estava o tempo todo acompanhando, meio de longe ali, né, longe do pensamento do André Luiz. Ela estava do ladinho dele. O André Luiz não conseguia captar que ela estava do lado, mas ela estava aqui o tempo todo através do amor. Por que a gente está fazendo esse comentário? Porque é muito comum, a gente desenvolve esse laço de afeto, daqui a pouco desencarna os dois, e a gente recebe a notícia de que aquele que foi o nosso filho vai reencarnar numa situação de privação material, de miséria mesmo, que é um gênero de prova. E aí o que acontece? É justamente o que a gente encontra, o cenário que a gente encontra naqueles que estão morando na rua. Tem sempre um espírito ali do lado que ama muito, que sabe a dificuldade, porque qualquer um que vai morar na rua vai se tornar embrutecido, vai acabar pegando, assim, vou usar uma palavra aqui, né, com perdão da palavra, as malandragens do dia a dia, porque senão você não sobrevive. Você vai se tornando uma pessoa mais esperta com as coisas e até mais fria também. Não adianta, a pessoa que está vivendo, só quem está vivendo é que sabe o que é realmente. Então, fica naquela situação, vamos aceitar, ou como sendo tutores paternais nossos, ou então filhos inesquecíveis largados no mar alto da experiência, que a maré da provação nos devolve, qual se fôssemos para eles o cais da esperança. Então, como se fosse aquele pai idoso que a gente precisa cuidar, ou os filhos que foram largados. O Emmanuel faz esse apelo para a gente. Fala, muitos chegam agressivos, não julgues que eles sejam especuladores da violência, não. Não julga isso. Eu contei aqui um dia desse que a gente estava entregando comida na rua e de repente o rapaz se levantou, pegou uma barra de ferro e foi agredir um trocador de ônibus. E a gente ficou penalizado com aquela situação, mas quando terminou eu falei, deixa que eu vou lá no brigão. Eu fui lá na direção dele, você quer jantar, meu amigo? Ele veio, de repente se transformou, falou, você me perdoa pelo que você viu aqui, mas ele passa aqui todo dia esculachando a gente aqui. Então agora dessa vez ele vai aprender a não fazer mais isso com a gente. E eu fiquei pensando assim na hora, falei, meu Deus, né, quem sou eu para julgar, né, essas atitudes? Eu vou ficar na posição neutra, sempre tentar sempre ajudar com uma palavra qualquer de consolo, né, enfim. Mas eles não são agressivos, eles estão vivendo uma fase assim. Outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis, o vício, principalmente os vícios das drogas químicas que ainda arrebentam com a nossa geração, e o do álcool, principalmente. O do álcool já está pegando tantas gerações, porque a droga química ela ainda é recentemente nova, ela chegou para a gente no final da década de 60. Agora o álcool não, o álcool a gente ouve relatos de séculos e séculos. Ainda tem muita gente presa no vício do álcool. Atravessaram longas trilhas de sombra e desenganados quanto à chegada de alguém que se fizesse luz no caminho. Depois ele vai botar aqui, vai aparecer às vezes aquela pessoa que parece estar lúcida, mas não tem higiene nenhuma, né? Não crês por isso que ele vive acomodado em compostura, relaxamento. Não é isso, não. Se rogam auxílio, não poderia ostentar maior credencial de necessidade do que a dor de pedir. A humilhação que é imposta muitas das vezes da pessoa chegar ao ponto de pedir. Muitos de nós a gente não tem essa coragem de pedir, ou quando vai pedir, elege um grupo pequeno de pessoas para poder fazer esse pedido. Normalmente um pai, um grande amigo, um irmão, né? E ele não, a pessoa estava sendo reduzida a fazer esse pedido. E o Emmanuel termina de maneira maravilhosa, lembrando que Jesus falou com os discípulos, tudo o que fizerdes ao menor dos pequeninos é a mim que o fizeste.
quando foi indagado, você nunca esteve doente, nunca esteve preso. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.